2 Samuel, capítulo 6. Para você também que vai nos assistir, através do Espírito, que Deus possa te abençoar no nome de Jesus, e que essa palavra possa entrar no teu coração. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 6. Já há algum tempo eu tenho meditado nessa palavra, procurado aprender, porque quando nós lemos as Escrituras, existem textos que nós temos que aprender com ele. Embora que toda a Escritura, para nós, é um manual. Ela é um manual não só de observação, mas de regra de fé e prática, que vai nos gerar obediência. Mas esse texto aqui, ele é um texto muito presente para os tempos de hoje. Porque ele vai narrar a história de uma personagem, de uma pessoa que tinha tudo para ser uma bênção, mas por um mau posicionamento, por uma má ação, infelizmente ela trouxe consigo uma maldição e que levou isso para o resto da sua vida. Existem situações na vida da gente que nós temos que tomar muito cuidado para não atrairmos para nós consequências que nem a oração depois tira, nem a fé em Deus depois vai lhe arrancar isso. Porque há plantações que nós fazemos que infelizmente nós escolhemos, mesmo depois às vezes que você se converta, mesmo que depois você se entregue a sua vida a Jesus. Mas há plantações que você faz que mesmo estando na presença de Deus você vai colher. Amém? Eu não vou ler desde o capítulo número 6, porque vai contar a história de quando Davi ele manda buscar a Arca da Aliança, e na sua trajetória, quando ele está levando a Arca da Aliança para a tenda a qual ele havia construído para que ali ela ficasse, porque a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado naquela época, e ali representava a própria presença de Deus, por conter os três elementos, de uma presença, de uma imagem, de uma figura muito forte, que eram as tábuas da lei, o cajado e também o maná. Então eram elementos de uma valiosidade muito grande, de uma representatividade muito grande para a nação de Israel, que representava a providência de Deus, os mandamentos de Deus, a justiça de Deus, tudo ali continha dentro da Arca da Aliança. Eram esses três elementos. Então Davi, ele sabe a importância da Arca da Aliança junto a ele. Então ele manda trazer. E na trajetória nós vemos ali um acontecimento, onde ali um dos seus servos, por uma questão ali de lógica, quando os animais ele tropeça, ele vai tentar socorrer para que ela não viesse ao chão, e naquele momento ele é exterminado. O próprio Deus ceifa a vida dele. Eu não quero entrar nesses pormenores, mas eu quero contar a história daquilo que vem a seguir. É onde eu tenho meditado nesses dias. A história da Mical, a filha de Saul. Essa passagem, essa história, é uma história que muito eu tenho que nos ensinar, porque muitas vezes nós agimos como Mical, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não roubarmos a alegria das pessoas, para não sermos inconvenientes em momentos de felicidade das pessoas. Eu volto a dizer, ela tinha tudo para ter deixado um lindo legado na história, porque de primeiro momento ela foi uma bênção na vida de Davi. Ela livrou Davi do seu pai Saul quando estava na perseguição para matar. Ela guardou Davi, ela protegeu Davi. Mas na sua caminhada ela não vigiou, como muito acontece com muitas pessoas. Ele começa bem a vida espiritual, mas ele deixa de atentar por muitas coisas importantes, que talvez para ele não tinha tanta importância.
mas que são coisas fatais. Então o texto vai dizer o seguinte, pega lá no capítulo de Números, no versículo de número 15. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo, isto é, com alegria, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Olha para mim. Davi está alegre, feliz, porque Davi, ele sabe a representatividade da Arca da Aliança, que era a própria presença de Deus. Então ele reúne os seus melhores soldados e manda buscar a arca. No meio do caminho há aquele incidente. Ele guarda a Arca da Aliança ali na casa de Obed-Edom por 3 meses. E aonde a presença de Deus ela está, a prosperidade, a felicidade, a bonança, a paz, a prosperidade. E tudo isso aconteceu na casa de Obed-Edom. Davi, sabendo daquilo que estava acontecendo, ele fala assim: eu vou trazer ela para a minha cidade, para a cidade de Davi. E a Bíblia fala assim que quando Davi ele manda buscar ela, e ele vai pessoalmente, juntamente com seus soldados, com a sua comitiva, e quando ele entra na cidade de Davi, é natural, é lógico que Davi naquele momento estava feliz, estava alegre, porque era a presença de Deus entrando na cidade. Uma grande multidão o acompanhava, uma grande multidão o esperava, o aguardava. E a Bíblia fala que ele entrou bailando, dançando. A Bíblia não fala a maneira, mas eu acredito, irmãos, que ele chegou pulando, glorificando a Deus. Porque aonde a presença de Deus está, essa matéria ela se alegra. Porque ela também foi criada para adorar a Deus. E assim aconteceu. Só que o que me chama a atenção é a tua esposa, Mical. Mical, ela, naquele momento, ela tinha por obrigação, por necessidade, compartilhar da felicidade do seu marido, do seu rei, Davi. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo com isso? Nós temos que aprender, irmãos, a compartilharmos das boas experiências e da felicidade dos nossos irmãos. Se alegrar com a felicidade do outro. Tem pessoas que se entristecem. Tem pessoas que ele não fica feliz com a prosperidade do teu irmão, ele não fica feliz com a bênção do teu irmão. Isso é ruim, isso é triste, isso é mal. É por isso que às vezes eu sempre digo, às vezes tem pessoas que eu oro muito quando ela vai dar um testemunho de uma bênção que ela recebeu. Porque nem todos ali presentes que vai ouvir aquela bênção está com aquele sentimento, que glória, que bênção, Deus tem me abençoado. Tem muitas pessoas que torcem ao contrário. Às vezes ele se alegra mais quando o irmão cai, do que quando o irmão tem uma perda, do que quando às vezes ele conquista algo. É o espírito de Mical habitando na vida dessa pessoa. Mas o texto vai dizer que quando Davi ele entra, ela lá da janela, ela olha para Davi com um sentimento de desprezo. Ela despreza a felicidade de Davi. Ela não poderia ter feito isso. Sabe por quê? Porque Mical ela conhecia o Deus de Davi. Mical sabia que aquilo que estava sendo conduzido ali pelo rei Davi era a própria presença de Deus. Era a prosperidade entrando dentro da sua casa. Era a felicidade entrando dentro da sua casa. Mas ela o despreza. E o desprezo dela foi notado por muitas pessoas. Por muitas pessoas observou o que Mical havia feito com o rei. Isso acontece. Será que nós temos demonstrado felicidade com a bênção dos nossos irmãos? Será que nós temos se alegrado com o crescimento espiritual dele? Ou eu tenho olhado com desprezo aquilo que ele tem conquistado?
como nós estamos agindo? Será que eu tenho sido um ladrão de alegria? Tem muitas pessoas que agem como um ladrão de alegria. Tem uma facilidade, uma habilidade para causar. Onde ele chega, ele traz tristeza. Ele não consegue agregar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as nossas ações, elas geram reações. Aquilo que eu planto, eu colho. Tudo. Se eu planto algo de bom, eu vou colher algo de bom. Se eu planto desprezo, como o Mical plantou, o resultado você vai ver no final. Como eu disse no início, há plantações que nem mesmo você na presença de Deus você vai deixar de colher. Coisas ruins, coisas tristes. Ela desprezou, ela não tinha o direito de fazer isso, porque ela sabia que Davi servia ao Deus de Israel, e a Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus, e ela sabia que Davi havia mandado trazer a Arca da Aliança, porque Davi já sabia e ouviu notícias boas lá da casa de Obed-edom. Mas ela o despreza lá da janela. Ela poderia ter feito como muitos, deixado lá o palácio, ir encontrar com ele lá na porta da cidade, na entrada da cidade, e se alegrar com ele, compartilhar com ele aquilo que Davi estava recebendo ali, a presença, a alegria, porque Davi estava feliz, e ela, o seu marido, ela tinha que honrá-lo. Essa palavra é para ambas as pessoas, é para os dois. Tem pessoas, tem homem também que às vezes, infelizmente, ele entristece a cabeça da esposa e vice-versa. Mas o que me chama a atenção é o que vai dizer a seguinte: olha o próximo, no versículo 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, que são sacrifícios queimados, e ofertas de paz e comunhão. Isso daqui, irmãos, era uma ordenança. Era algo que já era costumeiro de Davi fazer. Porque a palavra, a lei, dizia isso. Sacrifique. E esse sacrifício aqui, ele era uma representação da própria pessoa do Cristo que viria no futuro. Porque os elementos que eram usados nessas ofertas pacíficas representavam a pessoa de Cristo. O pão, joga no próximo. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em o nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Próximo. E em seguida distribuiu a todo o povo e a multidão, todo o que se reunia em Israel, homens, mulheres, a cada pessoa, um pedaço de pão naco, isto é, uma grande fatia, uma grande porção. De quê? De carne. E também o quê? E um pouco de vinho. E um bolo de uvas passas. E em seguida despediu do povo. E cada um foi para a sua casa. Então ele ofereceu o sacrifício, abençoou o povo, despediu o povo com aquilo que eles tinham direito, com vinho, com uva, com pão, com a carne. Vai para vossas casas, abençoados, porque ele era o rei. A autoridade sacerdotal naquele momento estava sobre ele. Ele era aquela pessoa que tinha nas mãos ali a autoridade de abençoar. Assim como nós, como igreja hoje, a autoridade hoje de promover a paz na terra, a bênção na terra, a prosperidade na terra, é a igreja. A igreja hoje é a representatividade máxima das bênçãos de Deus na terra. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam essa tão sublime responsabilidade.
É por isso que a Bíblia fala que nós somos o quê? Embaixadores. É nós que carregamos, irmãos, a presença de Deus hoje. Somos nós. Não é a arca da aliança mais. Aleluia. Tanto é que lá em Samuel, não me lembro agora, seus capítulos 17, a Bíblia fala que é proibido aquele que hoje constrói uma arca e a conduz como se fosse em procissão. A Bíblia condena esse tipo de ação hoje. Isso é condenável aos olhos de Deus. Porque hoje nós carregamos a presença de Deus. O Espírito do Deus Eterno está presente dentro de você. Então hoje, se fosse para nós fazer uma correlação que entre a arca e nós, hoje você é a arca de Deus. É você quem carrega a presença de Deus hoje. É por isso que eu sempre digo, onde você coloca as plantas dos teus pés, se há contenda, tem que haver paz. Se há miséria, tem que haver prosperidade. Se há o mal tem que sair. Porque hoje você é a representação máxima de Deus na terra. O Pai está na glória. O Filho está na glória. Mas Ele enviou o teu Espírito que habitasse onde? Em templos feitos de mão humana? Não. Mas em nós. Aleluia. Em nós. Então Davi despede o povo e os abençoa. Vai para nossas casas. Eu imagino Davi ali agora regorgijando. Já abençoei o povo. Agora eu vou abençoar quem? A minha família. A minha casa. Olha o que o texto vai nos ensinar. Próximo. Então Davi retornou para a sua casa a fim de abençoar também o quem? A sua família. Às vezes isso acontece, né? A gente às vezes sai do mundo abençoado, chega em casa, às vezes, aquela alegria cheia do Espírito Santo, de repente, ouve palavras que não deve, ou fala palavras que não convém. Toda ação gera uma reação. Mas, olha o mas, a mulher cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, irmã Alessandra. A mulher, Provérbios 14, virtuosa, cheia do poder de Deus. Ela olha para Davi, meu rei, meu príncipe, meu Cristo, abençoa a nossa casa. Não, olha o que ela faz. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia. Olha que sarcasmo, olha que prepotência de Mical. Ela usou palavras aqui, irmãos, que jamais deveria ter usado. Olha que belo homem, olha que bela atitude. Olha o sarcasmo que Mical usou contra o rei Davi, contra o seu marido. Ó rei de Israel, mais parecia um desavergonhado, em algumas traduções um sem vergonha, tirando o manto real e ficando apenas com uma túnica de linho, em frente às escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha a atitude de Mical, colocando ali à prova a sua fidelidade para com Deus, colocando ali, irmãos, em escárnio a atitude memorável, honrosa que Davi, missionário, havia feito para com Deus. Davi, naquele momento, o coração dele, irmãos, estava voltado pelo sacrifício, pela alegria, pelo prazer de ter trazido a arca, de ter abençoado o povo, e ele chegou feliz, alegre. Eu vou abençoar agora a minha família, a qual Mical era inclusa, porque era esposa do rei. E ela vem com umas palavras dessas: ladrona de alegria. Tem sido ladrão de alegria aí dentro da sua casa? Como tem sido as tuas palavras?
Às vezes você tem olhado na tua esposa, no teu esposo, às vezes por uma falha que ele comete. Você não é homem de Deus nada. Você não é mulher de Deus nada. Se fosse, não aconteceria isso. Se fosse, não estava fazendo isso. E às vezes isso acontece. Isso é perigoso. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque é da nossa boca, irmãos. Depois que você lança palavras, você não consegue mais trazê-las de volta. É perigoso. Eu me lembro uma palavra que eu falei uma vez para mim de ministro. Custou muito tempo ela tirar esse coração. Muito tempo. Eu me lembro a vez que eu estava discutindo com ela, não sei o que eu chamei ela de vagabunda. Olha para você ver, olha a palavra que eu disse. Mas não foi no sentido maldoso, foi no sentido de serviço que nós estávamos falando lá. E até 1 ano, 2 anos atrás, ela trazia isso. Isso é ruim. Eu falei, jamais vou falar essa palavra. Jamais. Posso falar outras coisas às vezes no calor do momento, mas essa palavra não pode falar. Quantas vezes nós falamos palavras, irmãos, que aquele livro fica guardado. E às vezes a mulher tem mais facilidade em guardar do que o homem. Às vezes o homem ouve aqui, sai aqui, mas a mulher não, o negócio entra aqui, desce aqui, e aí fica arrojado aqui. E fica resmoendo, alimentando, isso é perigoso. Mical, nós não podemos ser Mical. Jamais. Toma cuidado com aquilo que você fala. Toma cuidado com as palavras que você libera da sua boca, porque depois que sai não tem como ser de casa. Mesmo às vezes você pedindo perdão, a consequência ela vem. Toma cuidado. Não afronta. Não coloque em prova a fidelidade ou a honestidade do teu cônjuge para com Deus. Porque só Deus conhece esse quadrinho no nosso coração. Só Deus. Eu já vi isso às vezes na minha esposa, há tempos atrás, naquele processo de maturidade, eles faziam coisas erradas. Ah, não é de Deus nada não. O que a gente na igreja depois chegar aqui e ser isso em casa? Isso dói, isso fere. É perigoso. Mas graças a Deus nós estamos aprendendo a lidar com as questões dos problemas da vida, né? E esse é um crescimento. Mical não tinha o direito de fazer isso. Porque Davi foi aquele a qual Deus o escolheu. Olha o resultado disso. Então ela usa ali um linguajar vulgar diante do rei de Israel e do teu marido. Ela tinha que ter apoiado ele, Elsa. Mas não. Ela faz tudo ao contrário. Quantas pessoas já perdeu as bênçãos de Deus por falar demais? Por ter ações, atitudes explosivas. Fala, faz e depois que está falado, depois que está feito, porque o copo depois que a água entorna, você não consegue mais pegar toda a água que foi estornada e colocá-la de volta. Na eternidade você pode até receber o perdão de Deus, mas a consequência ela fica. Ela fica. Amém? Então nós estamos aqui aprendendo com a lição de Mical para que nós não venhamos ter prejuízos. Olha, próximo. Contudo, Davi ponderou. O que ele diz? Essa palavra ponderar ele analisou. O que eu falo? Qual é a resposta que eu vou dar para essa mulher? Porque Davi não estava sozinho. Davi estava cercado de muitas pessoas. Assim como Mical falou isso, muitas pessoas que estavam ali ouviram. Porque Davi não estava despido total. Davi estava com uma túnica, vestido. Ele só não estava com seus trajes reais. Mas ela colocou ali à prova a fidelidade e a honestidade dele, não só para com Deus, mas também para com o homem. Então Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor
que eu dancei. Foi na presença do Senhor. Foi Ele que recebeu. Eu fiz para Ele, eu fiz para o homem. Porque quando a gente está na direção de Deus, na presença de Deus, pode levantar o inferno todo. Mas a nossa palavra que tem que sair da nossa boca são palavras que vai desconstruir o mal e edificar Deus a cada dia mais na vida da gente. É assim. É por isso que a gente tem que pensar muito antes, pastor Lúcio, de falar alguma coisa. Pense antes de falar. E não fale tudo que você pensar. Porque nós pensamos coisas erradas. Pensamos às vezes quando somos confrontados e dar uma resposta à altura. Mas a gente sabe aquele momento que a gente tem que respirar, contar 1, 2, 3 e depois dar a resposta. Mas tem que ser palavras o quê? Que vai construir. Não é que vai criar mais dificuldades, mais problemas. Foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu. Olha para você ver, agora ele vai dar uma lição de moral em Mical, de uma maneira bastante ética. Em lugar de quem? Do seu pai. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Seu pai foi escolhido como rei, foi colocado como rei. Eu estou conjecturando para você entender, mas ele não honrou a Deus. Foi por isso que Deus me levantou e me colocou no lugar dele. Se ele tivesse honrado a Deus e ficado na posição, talvez ele estaria até hoje como rei. Mas pela negligência dele, Deus me levantou e me colocou. Sabe o que eu aprendo com isso? Lembra de Vasti? A mulher do rei Assuero, quando foi chamada para a minha presença do rei, o que ela fez? Eu não vou. Deus então mandou chamar quem? Esther, que era a graça. Então mandou chamar ela. Você não quer se colocar? Você não quer se posicionar? Então Deus coloca outra. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muitas pessoas que ela não quer ser uma bênção, mas ela quer ser de impedimento na vida, na bênção do outro. Ela está servindo como um impedimento para a prosperidade, para o crescimento espiritual e até para outra pessoa alcançar a salvação de Deus. Ela está como uma barreira. Toma cuidado com isso, porque na hora que Deus falar, chega, basta, acontece. Eu já vi isso acontecer. Eu li um livro uma vez, um autor, um pastor americano chamado Benny Hinn. Ele conta a história de uma mulher que o inspirou no seu ministério, chamada Kate Nkuma. O marido dessa mulher não queria nada com Deus, nada, estava servindo de impedimento, e Deus falou para ela: eu vou tirar ele, porque a obra que eu tenho na sua vida é grande, e eu não abro mão de ti. Qual foi o resultado? Ele não quis. Então Deus literalmente o ceifou. Deus dá vida, mas Ele mata também se for necessário. Ele é o Deus da vida. Compreendeu isso? Então agora ele vai começar a dar uma lição de moral nela. E que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca, isto é, rei, sobre o povo de Yahvé e sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e a me alegrar. Você não vai servir de impedimento. Por mais que as suas palavras contra mim sejam agressivas, por mais que as suas palavras contra mim sejam imorais, por mais que você tente dizer que eu não sou, mas eu sou, porque eu estou servindo e estou fazendo aquilo que Deus propôs para mim. Então não pare. Não pare. Quando a pessoa não está na direção de Deus, nada pode parar. Nada. Nem mesmo a pessoa às vezes está do meu lado. Nem mesmo às vezes a tua esposa, o teu esposo, o teu filho. Nada pode te parar. Se você estiver fazendo aquilo que agrada ao Senhor, continue. Amém? Continue. Davi poderia muito bem nem perder a bênção, mas ele foi bastante ético. Mas ele não deixou que a justiça de Deus ali entrasse, porque era preciso.
Tem pessoas às vezes que ele precisa passar no moinho de Deus para ele aprender. Mical foi assim. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Próximo. 22. E muito mais ainda. Exporei as minhas fragilidades e me humilharei com os meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. Você não estava dizendo que eu estava despido pelas escravas dos meus servos? Eu serei honrado por elas e não por você. Elas irão me honrar. O povo vai me honrar. É assim que acontece, irmãos. Quando os de casa não honram, Deus levanta para o povo de fora honrar, pastor. É assim que acontece. Se você não é honrado dentro da tua casa, pode ter certeza. Deus levanta os lá de fora, mas Ele te honra. Se estiver na direção de Deus, é assim que acontece. Deus, irmãos, Ele não fica devedor do homem que anda na sua direção, que faz a sua vontade. Eu não serei por ti. Você não tem visto em mim um homem de Deus? Por eu ter me despido ali das vestes reais, se alegrado, trazendo para o nosso entendimento, quebrar os paradigmas? Não. Isso para você é escândalo? Pode ter certeza. Elas irão me honrar. O povo vai me honrar. E olha o que você vai receber como uma afronta dessa. Próximo. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. O texto não diz. Onde a palavra se cala, nós não podemos colocar a nossa, como se diz, criar a nossa própria teologia dentro de si. O texto não diz que ela era estéril. O texto não diz que ela, naquele exato momento, ela ficou estéril. E numa intervenção divina, ou se o próprio Davi não permitiu que ela mais engravidasse. Mas fato é, ela nunca mais gerou filhos. E naquela época, uma mulher que não tinha condição de gerar o filho, ela era desprezada. Ela era mais indigna. Ela não tinha honra. Ela era aquela pessoa rejeitada. Pelo fato que ela agiu de maneira errada. Nunca mais ela gerou filhos. Ela não teve filhos. As demais teve, mas ela não. O que nós aprendemos com isso? Toma cuidado. Não seja um ladrão de alegria. Não roube nos momentos de felicidade. Não seja um ladrão de alegria no momento de felicidade do teu irmão, mas o ajude. Mical tinha que chegar naquele momento e apoiá-lo. Não, eu vou lhe apoiar, meu rei. Eu vou lhe apoiar, meu marido. Porque ela conhecia, ela sabia o que representava a Arca da Aliança. Mas ela gerou dentro de si um sentimento maligno, um sentimento de ciúme. Porque ela não teve uma visão espiritual. Ela achou que o rei estava despido para se engraçar com as escravas. Olhos maldosos. É assim que acontece na vida da pessoa que ela é carnal. Tudo para ela é mal. Tudo. Ela não consegue ver santidade em nada. Ela só consegue ver maldade. Ela só consegue ver coisas ruins. Tem pessoas que vivem 24 horas sob dardos do inimigo. Mas às vezes a pessoa fala uma coisa e ela interpreta completamente diferente. Às vezes a pessoa olha de um jeito e ela pensa que está olhando para ela com um olhar totalmente contrário. A Bíblia fala que Mical fez assim. Lá da janela, imagina o Mical, aquela janela alta, lá de cima, olhando para ele com aquele olhar de desprezo. Alguém já olhou para você com um olhar de desprezo? Aquele olhar de deboche. Tem muita mulher que às vezes olha para o marido assim. Tem marido às vezes que não consegue nem respirar. A mulher fica assim. Ou o marido também fica na mulher assim. Está repreendido esse nome de Jesus. Você aprende a confiar. Ou confia ou não confia. Entendeu, juventude? Ou confia ou não confia. Você tem um futuro aí, exceto que vai no futuro criar um casamento, vai se construir uma família, tem que aprender a confiar no teu cônjuge. Ah, eu não confio nele, então não casa.
Então nem inicia o relacionamento. Não é, pastor Lúcio? Então nem inicia. Ela olha o preço que essa mulher pagou. Olha a consequência daquela má atitude dela. Não conseguiu gerar filhos. E era a pior coisa para uma mulher judia na época. Era não ter condições de gerar filhos. Quantas pessoas estão estéreis espiritualmente? Por falar demais. Porque tem a boca como sepulcro caiado. Só fala o que não deve. Só fala o que não presta. Só julga, pré-julga. Isso é perigoso, irmãos. Seja uma bênção. Não faça como Mical, não. Seja uma bênção para você, para a tua família, para o teu cônjuge, para os teus filhos. Amém? Que Deus possa abrir o entendimento e aprender muito com esta lição. Você também que está nos ouvindo, que Deus também possa lhe abençoar. E se tem agido assim, mude a partir de hoje. Ore a Deus para Ele ter sabedoria nas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações. Eu não tenho sido um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Eu preciso ser. A partir de hoje eu vou mudar a minha maneira de agir. Eu vou mudar a minha maneira de falar. Eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu não quero ser como um Mical, uma ladrona de alegria. Mas eu quero compartilhar, eu quero somar. Eu não quero dividir. Mical dividiu e colheu um preço amargo na vida dela. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar por você neste momento. Você também está do outro lado, curva a tua cabeça. Quero orar por você para que Deus também possa lhe abençoar no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra, meu Deus. Que nós não venhamos agir como Mical, Deus. Que naquele momento de felicidade, de gozo, de alegria do rei Davi, meu Deus, ao trazer ali a arca da aliança, meu Deus, a própria presença de Deus para a sua casa, Deus, ela desprezou. Ela não respeitou, Deus. E olhou para ele com um olhar, meu Pai, de desprezo, Deus. Quantas pessoas têm agido assim, Deus? Tem se colocado, meu Deus, como Mical, tem roubado a alegria, meu Deus, de muitas pessoas, pelos seus maus comportamentos e ações. Mas que nós não venhamos agir desta maneira, meu Deus. Que nós possamos ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso lado e para nós mesmos, meu Deus. Gerando dentro de nós vida e não morte, não esterilidade, como Mical gerou dentro de si. Deus, tem misericórdia de nós. Que nós possamos aprender, meu Deus, com a Tua palavra. Que nós possamos a cada dia crescer, meu Pai, na presença do Senhor e ser uma bênção, Deus. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.